Olá, queridos traders. Estamos de volta, tá, para mais uma imersão no mercado financeiro. Tá? Hoje nós vamos fazer algo bem diferente do que a gente tem feito ultimamente. Tá? Nós vamos rodar o replay de mercado do próprio dia de hoje. Agora são 23h20, né? 23 horas e 20 minutos, do dia 27/6. Então vou rodar o replay de mercado com o que a gente viu hoje no mercado, o que aconteceu hoje no mercado. Eu sei que muitos podem falar assim, poxa, mas você sabe o que aconteceu, você vai estar tendencioso a tomar uma decisão ou outra. Até pode ser verdade, porém, o que a gente está fazendo aqui é validando a técnica. Uma vez que a gente está validando a técnica, eu tento aproveitar todas as oportunidades de entrada enquanto eu estiver tradando aqui com vocês. Quando eu falo todas, significa o seguinte, que mesmo que me deu a entrada dentro da técnica e essa entrada dê stop, para mim não importa. O importante é aplicar a técnica, tá certo? Então, para mim é indiferente se é hoje ou se é outro dia. Vou aplicar mais recente porque houveram pedidos de de rodar com o mercado mais recente, tá? Até para avaliar os erros e os acertos de quem trabalhou e quem ainda se lembra do mercado, tá? Como eu basicamente uso a técnica, muitas vezes eu nem lembro muito do mercado, a verdade é essa, tá? E vocês vão perceber isso ao longo do tempo, quem já atua sabe que isso é verdade. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos para o nosso gráfico, tá? Bom, quem me conhece sabe, aqui está o gráfico do dia de hoje, tá certo? Na verdade, esse gráfico não é o dia de hoje, é o dia 24. Por que tá 24 aqui? Ah, tá bom, 24 foi sexta-feira, hoje é segunda, 24, 25, 26, hoje é dia 27, tá certo, tá? Então, o próximo dia é o dia 27, que é o que a gente vai rodar agora. Quando eu pego um gráfico, antes de começar o mercado, isso aqui eu faço todos os dias, o que é que eu faço? Eu reduzo o gráfico, limpo todos os estudos que eu tenho aqui, tá certo? E traço novos estudos. E por que eu faço isso? Para a gente tirar o viés que eventualmente a gente possa ter do dia anterior, dos dias anteriores, tá? Então, quando eu apago aqui, eu consigo ver uma formação de um canal aqui nítido, né, tocando em vários pontos, algo mais ou menos assim, tá? E a gente sempre utiliza isso aqui, e qual a importância disso? É a gente saber, né, em que ponto, em que posição nós estamos do trade, tá? E aqui tem vários dias consolidados, o que nos faz ter uma visão macro, né, do trade, tá bom? Bom, feito isso, o que é que nós vamos fazer, tá, na sequência, para quem se interessar em aplicar a técnica? Nós vamos abrir o gráfico, tá, e vamos para o último dia. O último dia foi 24 de junho. Nós percebemos aqui que ele foi um dia bem consolidado, mas ele teve altas e baixas, formou até um M aqui, tá ok? E a gente pode, nesse dia, traçar alguma coisa parecido. Opa! Parecido com isso aqui, ó. Se eu fosse traçar e eu gosto muito de traçar nessa visão de canal, porque o mercado ele caminha em canais, tá certo? Às vezes a gente não percebe o canal, só consegue perceber lá na frente, mas ele caminha em canais, tá ok? Então eu tenho um canal menor aqui formado, tá certo? Que da mesma forma eu acabo configurando, né, ajustando os limites desse canal, e também gosto muito de marcar o centro do canal, porque é uma região muito importante. Então tá aqui, tá? Só vou botar o centro desse canal de outra linha. Então está aqui. Então assim que eu começo o dia, tá bom? E aqui, começando o dia, o que é que eu vejo? O que é que eu estava vendo no dia de hoje? Bom, primeira coisa que eu vejo é o seguinte: se este ponto for rompido, lembrando que o mercado terminou nesse ponto aqui na sexta-feira, se este ponto aqui for rompido, me coloca num cenário de uma possível compra, tá certo? Se esse aqui for rompido, eu vou marcar aqui de verde, tá certo? Botar um pouquinho maior para ficar fácil. Eu vou ampliar o gráfico para que todos vejam, tá? Não se preocupem com isso. Tá? Se ele romper esse primeiro ponto, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar o rompimento desse segundo ponto. Tá? Da mesma forma, nós temos aqui embaixo, né, o ponto a ser rompido. Se ele romper essa mínima aqui, nós temos a expectativa de queda. Se romper para cima, expectativa de subida. Se romper para baixo, expectativa de queda. Tá certo? E se ele romper esse fundo aqui maior,
expectativa de uma queda muito forte, tá? A gente vai estar abaixo dos 99 mil pontos, tá certo? Então, assim, é dessa forma aqui que eu acabo enxergando o mercado, tá certo? Só deixa eu fazer um ajuste aqui, né, que é, na verdade, vou tirar aqui esse livro visual, que não me ajuda em absolutamente nada, tá certo? Então, é assim que eu vejo o mercado. Então, aqui começamos. Vamos colocar velocidade nesse replay. Velocidade 6, tá? Para ser um pouquinho mais rápido, a gente pegar as oportunidades de entrada ou não. E vamos acompanhar. Bom, já dando início aqui, o que, que eu já percebo? Já percebo a abertura neste ponto superior, o que me dá uma sinalização de que o mercado será de alta. Se o mercado será de alta, o que, que eu vou fazer como trader? Se eu já imagino que ele vai ser de alta, ele já abre rompendo, eu vou procurar pontos de compra, tá certo? Para ele seguir essa alta, tá bom? Até que ele me prove que ele não vai seguir a alta. Como é que ele vai me provar? É descer isso aqui tudo e romper este fundo, tá? Primeiro este fundo, depois o fundo subsequente, tá certo? Então, vamos lá. A princípio, ele abre uma região que ele me indica uma compra. Eu vou ampliar o gráfico, tá, pessoal? Só estou fazendo ajuste das linhas. Deixa eu ajustar esse canal aqui também, que ele já abriu num ponto bastante relevante. Melhorar a visualização desse canal, tá? Então, ele está nesse canal aqui e me indica uma compra. Agora, o que, que eu faço na sequência? Eu amplio o gráfico e começo a procurar os meus pontos de entrada, tá certo? Eu vou colocar aqui a visão preto, verde e vermelho, que todos estão acostumados. Eu não gosto muito dessa visão, eu gosto de uma visão, quando eu opero normalmente, uma visão mais clássica, mas, que é preto e branco, tá? Mas eu sei que a maioria prefere utiliza esse template verde e vermelho, tá? E fica fácil de eu colocar aqui todos entenderem. Então, olha só, ele abriu, né, fazendo um rompimento. Temos que entender se esse aqui é um rompimento verdadeiro ou é um rompimento falso, tá? De topo. De qualquer forma, nos dá um indício aqui de procurar uma compra até que seja rompido esse fundo aqui, como eu falei para vocês. Então, o que é que eu vou fazer aqui para procurar essa compra, tá? Eu vou ter que ir pausando para poder explicar aqui as fases do que eu estou fazendo. O que é que eu vou fazer para procurar essa compra? Eu vou dentro da técnica, né? E só lembrando como é que é essa técnica, né? Eu sempre coloco aqui, mas vou insistir em reforçar a técnica de rompimento. Como é que ela funciona? Rompimento de LTA, LTB e a variação do RGC, né? Referência, gatilho e confirmação. Como é que funciona essa técnica, tá? Vamos imaginar o mercado como está hoje, de baixa. Eu sempre dei o exemplo de alta, mas hoje eu vou começar com a baixa, certo? Começando aqui o mercado em baixa, tá? Naturalmente, nós temos os candles caindo. Em algum momento, né, que esse candle está caindo, o que, que ele vai fazer? Tá? Qual o movimento que ele vai acabar acontecendo aqui? Ele vai acabar tendo um candle, seja ele verde ou vermelho, não importa, mas um candle que não vai completar sua trajetória toda. Vamos imaginar que seja vermelho, não tem problema, tá? Ele pode ser preto ou vermelho. E vamos ter um segundo candle que rompe esse candle no sentido inverso, tá? Como assim rompe no sentido inverso? Ele faz isso aqui, ele rompe a máxima desse candle nesse sentido. Pode ser esse candle aqui. Nessa nossa técnica, o que, que a gente faz, tá? A gente primeiro marca esse ponto aqui como o ponto do candle de referência, esse candle de extremidade, ele é chamado candle de referência, e marcamos o ponto rompido, tá certo? Disso aqui como o ponto do candle gatilho, tá ok? Qual o próximo passo para isso daqui? O próximo passo nessa técnica é basicamente a gente que seja atendida a nossa expectativa de ter um candle no mesmo sentido, tá? Que rompe a mínima, e eu estou falando a mínima é a mínima mesmo, se tiver pavio tem que romper o pavio, tá certo? Rompe a mínima e não o fechamento, rompe a mínima desse candle, esse candle gatilho, e aí nós temos a confirmação. O que, que nós vamos esperar a partir daí? Nós vamos esperar que nesta região, que o trade volte nesta região,
tá certo? Nesta região, tá ok? Para fazer a nossa entrada, ou seja, nesta região nós vamos colocar aqui uma ou duas ou três, não importa quantas, a gente vai particionar, escalonar, enfim, uma, duas ou três ordens. E a expectativa nossa sempre vai ser que ele faça, que ele faça um movimento tipo esse daqui, ó, né? Que ele vem aqui em algum momento, né? O candle vai ser um candle vermelho, ele vai fazer isso aqui, tá? E na volta, ou voltando no mesmo candle ou não voltando, mas o importante é que ele faça, pegue nossas ordens, nossas ordens, e na sequência que ele continue o seu trajeto de subida, de inversão de movimento, tá? E aí nós garantimos o que? Nós garantimos que temos aqui o nosso stop determinado, tá? Como assim stop determinado? Se eu estou entrando aqui, eu vou dar aqui alguma distância, tá certo? Uma distância para desse ponto e vou colocar o meu stop. E como é que vai funcionar esse stop? Por exemplo, eu vou colocar aqui, sendo o índice, eu vou colocar aqui 150 pontos, tá certo? Ou 200 pontos, não importa, tem que estar dentro do seu gerenciamento. Vou colocar um stop, tá certo? Meu stop financeiro. E por que esse stop não é colado aqui? Não é colado porque ele pode simplesmente, num pavio desse retorno aqui, o pavio pode fazer isso daqui, voltar e continuar a trajetória, ele vai pegar suas ordens, vai lhe violinar e depois vai voltar. Então nós colocamos uma distância razoável. Assim que ele começa a retornar, nós vamos colocar, pela técnica, a nossa chamada parcial, tá? Então, quando que a gente coloca parcial? Quando ele começa a voltar aqui, ele pega este fundo, e esse fundo pode ser representado por um candle ou por mais de um candle descendo, tá? E aqui nesse fundo nós fazemos a nossa parcial, tá certo? Uma vez que a gente fez a parcial, a gente protege o trade e pela técnica nós estaremos com o nosso ponto de cobertura maior que o nosso ponto de stop, tá? E assim a gente vai esperar que o trade ande até o nosso alvo, seja ele qual for, tá ok? Então a técnica é essa. Bom, voltando aqui para o gráfico, o que que ele fez nesse momento, tá? Ele já seguiu parte da técnica, por isso que eu digo não importa o dia do replay, tá? E se tiver que tomar stop, nós vamos tomar o stop de acordo com a técnica. O ideal é mostrar que a técnica existe na técnica um racional, um gerenciamento e um nível de assertividade que nos conforta para utilizá-la, certo? Bom, nesse caso aqui, nós identificamos aqui o candle de referência, que é o candle de maior extremidade, nós identificamos aqui o candle gatilho, tá certo? Que é esse candle aqui que rompeu a mínima do candle de referência, e nós temos o candle de confirmação, né? Se ele terminar negativo, vou continuar o replay, terminando positivo, ele é o candle de confirmação. E o que, que a gente vai esperar aqui? O retorno até essa região, tá? Conforme foi explicado agora há pouco, tá? Então vamos lá. Ó, bom, vamos lá. Olha lá, o candle de fato terminou positivo, tá? Então ele foi um candle de confirmação. Ele vai voltar nessa região? Pode ser que sim e pode ser que não, tá? E por que que eu estou olhando essa região como compra? Porque ele abriu em alta. Se ele abre em baixa, me dá um indicativo de baixa, eu vou tentar isso com a baixa. E se der errado? Der errado, nós temos um stop gerenciado, tá? E como é que nós vamos colocar aqui? Nós vamos entrar sempre com 3 contratos, podendo escalonar essas ordens, tá? Como assim, Lincoln, escalonar? Colocar ordens adicionais. Eu posso colocar 2 ordens, 3 ordens dentro da minha região de entrada, tá bom? Sempre dentro da minha região de entrada. Então eu vou colocar aqui, na verdade, é uma região muito curta, eu vou colocar aqui, tá certo? A nossa ordem, nosso stop está no número razoável, eu vou manter dessa forma, tá ok? Por quê? Porque eu entendo que se ele passar desse ponto aqui e chegar a estopar, é porque realmente a operação não é para a gente estar nela, tá certo? O que é que pode acontecer aqui, pessoal? Aqui pode acontecer que a gente chama de foi sem agente, tá? O que é o foi sem agente? Ele vai, atinge o alvo, né? Só lembrando que aqui, para utilizar essa técnica, nós temos que ter um elemento aqui muito forte, que é o rompimento, né? Ou da LTA ou da LTB. Nesse caso aqui, existe o rompimento, tá? Esse candle aqui confirma o rompimento, sendo que nós temos aqui, ó, um primeiro alvo aqui, tá certo? Quase chegou no primeiro alvo e um segundo alvo neste ponto, que é o segundo toque, tá certo?
sempre lembrando do contexto de mercado, eu sempre vou reduzir aqui e ver por que que eu estou entrando. Se ele entra e pega a minha entrada aqui e realmente começa a subir, qual é a minha expectativa? Que ele rompa os topos e vá testar esse outro lado do canal, tá? E faz todo sentido, porque ele já testou uma, duas, três vezes esse canal aqui e testou apenas uma desse canal maior ao lado de lá, tá? É certeza? Não, nada no mercado é certeza, tá bom? Então a gente vai agir dessa forma, tá certo? Vamos lá, maravilha. Se ele formar aqui um fundo mais alto, também é um indício bom. Olha lá, está formando um fundo mais alto, eu posso pegar o gatilho desse fundo, tá certo? Vamos ver o que vai acontecer, olha. Me deu aqui um novo ponto de referência, um novo gatilho, pode ser que a confirmação venha aqui ou ele vai realmente entrar na região que nós esperamos, tá? Só lembrando qual a região que nós esperamos, a região que nós esperamos de entrada é essa aqui, ó. Essa aqui, conforme a técnica que foi mostrada. Vou marcar aqui de fúcsia. Essa aqui é a região de entrada, tá? Ele necessariamente vai entrar na região, pegar o meio do gatilho? Não, ele pode pegar só... Eu poderia, por exemplo, colocar a ordem aqui, ó, bem no início da região, tá ok? Porque às vezes ele vem só no início, dá um toque, pega a ordem e vai embora, tá bom? Mas eu vou manter a ordem aqui no meio, porque foi onde a gente determinou primeiramente, tá ok? Opa, eu estou colocando para colocar a ordem de compra, eu coloquei de venda, pessoal. O erro operacional aqui, bom, só acertando a ordem não mudou nada. Ainda bem que não pegou, tá? Bom, aqui o que é que aconteceu, tá? Já de cara, vamos ampliar aqui o gráfico para ver. Ele chegou na minha região, tá? Tocou aqui no ponto, mas apenas no ponto do gatilho, olha só. Olha só aqui, ó, o que aconteceu. Ele chegou, não posso dizer que não chegou na região, eu fui muito conservador, coloquei aqui no meio, não peguei a região. Se tivesse entrado, eu já teria feito a parcial, tá? Então, assim, de repente foi um descuido aí de colocar o preciosismo, tá? Quando a gente trabalha, por exemplo, com um contrato, dois contratos, é muito comum a gente fazer isso aí, ser bem mais conservador na entrada, tá certo? E se perder esse ponto aqui, se perder esse ponto, nós vamos procurar outro ponto de entrada. Não vamos esquecer esse daqui e procurar por outro ponto de entrada. Tá? Não vamos ficar nos atentando ou ficar com viés de que tem que ser esse ponto, tá bom? Ó, aqui eu já consigo perceber um fundo mais alto sendo formado. Tá? Vou desenhar aqui para vocês vocês possam perceber também, ó. Ó, ele veio aqui, tá? Veio aqui, formou um fundo mais alto, pode ser que ele já comece a trajetória de subida a partir daqui, tá certo? E eu não tenha mais essa oportunidade de entrar. Se isso acontecer, não tem problema, tá certo? Se isso acontecer, nós tiramos a ordem e vamos esperar um novo ponto de entrada. Mas dentro dessa técnica, aqui era o momento de entrar, tá certo? Aqui era a nossa entrada, tá certo? Aqui era o local da nossa entrada, né, marcado, e você vê que aqui seria parcial, nós já teríamos feito a nossa primeira parcial. Estaríamos simplesmente protegidos no trade, só esperando que ele fosse na direção programada, tá certo? Bom, não pegou de primeira, tem ainda a chance de fazer uma nova tentativa, é o que nós vamos esperar. Se isso não acontecer, se ele não pegar desta vez, eu aborto o trade, tá? Ó, foi de novo lá no teste, minha expectativa é que testasse no meio do candle gatilho, pegou minha entrada, pronto. Aqui agora nós vamos só acompanhar, tá certo? Para ver se atende a nossa expectativa. Só lembrando, tá? Só para eu vou limpar aqui para a gente poder visualizar melhor. Só lembrando, eu fiz a entrada aqui, nossa primeira parcial é justamente neste ponto, tá? Temos uma formação de fundo duplo, né? O que pode nos indicar uma compra. Se isso aqui for rompido, tá certo? E como é que funciona esse rompimento? Também da mesma forma, tá? O que é o rompimento aqui? O rompimento é formar, por exemplo, dois candles para baixo,
tá certo? Ele volta, aí ele tende a voltar neste ponto aqui para testar, tá? Ou aqui ou neste fundo, tá certo? Mas se ele for realmente rompido, nós vamos mudar o viés para venda. Olha lá, ó. Deixa eu marcar aqui direitinho para entender se o fundo vai ser rompido ou não. Tá? E se ele for rompido, a gente pode esperar o retorno e já desfazer da ordem, mesmo e diminuir o stop, tá, pessoal? Ó, por enquanto não foi rompimento, né? Vamos só marcar aqui, ó. Por enquanto não foi rompimento, agora sim ele vai estar confirmando um rompimento. Confirmou o rompimento, tá certo? Voltou para a região, olha lá o que aconteceu. Opa! Bom, fez a nossa parcial. Deixa eu fazer um pause aqui, tá? Esses candles muito grandes, tá? Eles têm uma característica muito forte. Eles são candles que acaba tendo o retorno até a base deles, tá? Então, assim, nossa parcial está feita, nós estamos no trade, estamos protegidos. Só para poder segurar um pouco mais o trade, eu vou botar essa proteção aqui embaixo desse candle. Por quê? Eu entendo que se romper aqui, realmente nós corremos o risco de ter a inversão do mercado. Porque, olha, presta bem atenção no que está acontecendo aqui neste momento, tá? Fez um rompimento, mas neste rompimento nós temos aqui embaixo o referência, tá certo? Da mesma forma, nós temos aqui um pouco mais acima, esse candle grande acaba sendo o gatilho, um baita de um gatilho. E aqui nós temos que esperar, na verdade, para continuar essa subida, uma confirmação. O que é a confirmação? É formar um candle, tá certo? Acima desse aqui, um candle positivo, acima desse aqui. Aí nós vamos ter a confirmação. Tá? Em alguns casos, a gente pode até fazer uma reentrada. Nós esperamos aqui a confirmação, a subida. Tá certo? No momento que ele descer aqui para testar o candle gatilho, a gente faz uma nova reentrada, tá? Aqui. Se isso acontecer. Se não acontecer e vier para baixo e romper esse fundo aí, pode caracterizar realmente que nós estamos com viés errado, tá? Vimos a abertura e assumimos um viés que não vai ser o do mercado do dia, tá? Só lembrando, tá? Nossas expectativas era ó, de rompimento, se aparecesse rompendo esse topo, ele apareceu. Nossa outra expectativa é que se romper mais uma confirmação de subida e romper este topo aqui, tá certo? Olha lá, ó. Olha o que está acontecendo, está subindo, tá certo? Então está nos dando um indício que pode realmente, ó, ver o candle de confirmação que eu falei para vocês. Olha que interessante, ó. Veio o candle de confirmação, veio um candle de teste, onde ele veio o teste, ó, no gatilho. Ele veio aqui no gatilho. Se eu tivesse colocado, é que aqui o gráfico está acelerado em 6 vezes, tá? Se eu tivesse mais devagar, eu ia perceber isso daqui, o que, é que eu fazia aqui? Colocava uma nova ordem para encher a mão. Não vale a pena fazer isso agora, certo? O que vale a pena fazer agora é mover esse stop para essa posição, tá certo? Vale a pena fazer rescaldo? A gente já viu que não. A gente corre um risco muito grande de ser estopado, tá? Então aqui, ó, não faça o rescaldo. Eu poderia ter pegado mais uma pernada, não consegui pegar, tá? Porém, se ele continuar daqui, ele vai fazer um fundo mais alto. Aqui a gente vai acompanhar da mesma forma, pessoal, ó. Vamos ver quem vai ser o referência, tá? Vamos ver quem vai ser referência, o gatilho, ó. Referência aqui embaixo, gatilho é esse aqui. Vamos ver se teremos ou não a confirmação. Ó, esse aqui é o candle gatilho, esse último aqui. Esse aí, se terminar positivo, é a confirmação. Aí nós podemos fazer o que? Se tiver confirmação, colocar uma ordem de compra aqui. Olha lá, podemos colocar uma ordem de compra aqui no gatilho, tá? E onde é que vai ficar nosso stop? Nosso stop vai ficar aqui embaixo. Para evitar essa questão do risco, ter um risco desproporcional, o que é que a gente faz? A gente coloca uma nova entrada nesse ponto, tá? E alinha nossos stops na mesma região, tá? Infelizmente foi sem a gente, né? Não pegamos pela técnica esse trade, mas o que que tende a fazer aqui? Ele tende a voltar, vou tirar as ordens, tá? Ele tende a voltar para fazer o teste neste topo rompido, tá certo? Ou neste topo aqui atrás, tá certo? Aqui atrás que acabou de ser rompido também.
tá certo? Mas assim, ele deixa um viés claro de alta, ele começa em alta, ele chega a descer, que seria um pullback, tá? Ele chega a descer para fazer um pullback, ele sobe fortemente, você vê que para descer ele levou muitos candles para descer, e para subir em poucos candles ele atingiu o candle, a subida, tá certo? Aqui da mesma forma a gente vai analisar, fazer a análise que a gente está fazendo lá embaixo, ó. Aqui tem um referência, não temos ainda o gatilho, né? Agora nós temos o gatilho, esse aqui é o gatilho, tá certo? Aqui nós temos uma nova referência, que é esse aqui, nova referência, referência movimentou mais uma vez, foi para cá, e assim a gente vai acompanhando o trade, pessoal. Qual a nossa expectativa agora? Pegar a subida, pegar a referência, gatilho e confirmação, sempre nesse sentido, tá ok? Poderia ter feito a venda? Poderia, mas aqui a gente tem que saber que estaria fazendo uma contra-tendência, tá? Daria para fazer essa venda aqui contra a tendência. Eu vou pausar aqui só para mostrar uma coisa a vocês, olha só. Se eu considerar de cima para baixo eu tenho a mesma situação, ó. Eu tenho aqui meu candle de referência, eu tenho aqui, ó, meu candle gatilho, e eu tenho esse aqui que é o candle de confirmação, ó. Percebam aqui, ó. Ó, referência, quem que rompe esse referência é o gatilho. Quem é o primeiro a romper mesmo é esse aqui. É esse segundo aqui, gatilho. E a confirmação, ele tem que fechar o fechamento, não é o pavio, o fechamento abaixo desse aqui. Então nós temos esse aqui como confirmação. Qual seria o, o viés aqui do que poderia acontecer? Ele voltar aqui e voltar a cair. Tá? Mas como eu quero pegar apenas a tendência, nesse caso, né, porque foi muito forte, eu não vou fazer esse trade, tá certo? Então nós vamos continuar. Mas deu que deu entrada de venda, deu entrada de venda, tá? Ó, deu entrada de venda. Se ele romper esta LTA, já muda um pouco o cenário, já vai valer a pena entrar, pegar um sinal de confirmação e entrar, olha. Rompeu, se tiver confirmação aqui, dá pra gente entrar. Ó. Não tem a confirmação do rompimento, tá? Mas eu vou entrar aqui porque pela técnica ele deu entrada, tá certo? Ele deu entrada pela técnica. Olha lá, já fez e já fez parcial. Já fez parcial e já voltou já botamos no bolso. Daria para ter feito uma reentrada? Daria no momento que ele não rompe esse fundo. No momento que ele rompe esse fundo, eu já tenho um cenário diferente porque ele atingiu o primeiro alvo, tá? O que é que eu posso esperar aqui? Eu posso esperar romper esse fundo, rompendo esse fundo de verdade, eu espero a volta e faço a entrada com o primeiro alvo aqui, ó, neste ponto, tá? Ou a outra opção é esperar o rompimento de topo, tá certo? Subiu, desceu, a gente entra na operação. Um detalhe importante na minha técnica, tá? Eu não tenho problema de pegar rescaldo, mas eu chamo de rescaldo a reentrada, tá, pessoal? Mas assim, se ele nos tirou num determinado ponto e ele volta lá, o risco dele continuar o movimento inverso da nossa entrada é muito grande, tá? E ele não teve força para romper e voltou, não teve força para romper e voltou. Então, por que que eu vou fazer a operação inversa se eu posso esperar a operação confirmada, tá? Uma operação na tendência. Lembrando aqui, ó, baixando aqui o gráfico, só para lembrar o contexto de mercado, tá certo? Essa LTA ela não está aqui, inicialmente ela está aqui, ó. Então está brigando aqui com a suporte e resistência da LTA, tá certo? Contexto de mercado, nós temos um contexto de subida, tá certo? Mas não impede da gente começar a ter uma reversão. Tá? Aí a gente vai acompanhar isso de perto.
Ó, tá tendo dificuldade para romper essa, para fazer. Ele deu o gatilho de venda e tá tendo dificuldade para fazer essa venda, tá certo? Ou seja, ele tá parando aqui nesse suporte, ó. Eu vou continuar na minha perseguição aqui de procurar, olha aqui, ó. Vamos lá, de baixo para cima. Referência, gatilho, confirmação. Nós temos uma confirmação aqui. Nós podemos entrar onde? No gatilho. Nesse ponto aqui que é o ponto do gatilho, tá certo? Se ele romper esse topo, a gente movimenta a nossa LTTA, tá certo? E vamos continuar caçando a mesma coisa. O movimento de subida está muito, muito claro, muito forte, tá? Quando a gente vê o mercado assim no movimento, eu coloquei a ordem, ele nem voltou para buscar, né? Ele nem voltou para o teste da ordem, tá? Então assim, quando a gente vê uma tendência, olha aqui, ó, tá fazendo o famoso teste de rompimento, tá? Rompeu de verdade aqui, pessoal? Ainda não, né? O rompimento de verdade se dá quando ele tiver um candle mais para frente, mas pode ser que depois desse candle a gente não consiga mais entrar. Paciência, tá? O que seria ideal aqui pra gente? Ele fazer a confirmação e depois voltar nesse ponto, olha lá. Fez a confirmação do rompimento, rompeu o topo, esse candle está totalmente fora, aqui a gente pode lançar uma entrada. Lançou a entrada aí, tá certo? E podemos inclusive, nessa técnica, ó, não pegou a entrada, fazer o escalonamento dentro dessa região, tá? O stop técnico fica longo, porém quando a gente faz o escalonamento a gente dá uma quebrada aí no nosso risco retorno, tá? Não consigo botar aqui dentro. Bom, ó, na verdade assim, ó, eu vou tirar as ordens só para mostrar a vocês. A expectativa que a gente tinha de retorno, ela aconteceu. Aconteceu aonde, tá? Aonde, Pai Trader, que isso aconteceu? Tá aqui, ó. Ó, eles... Opa, não é esse daí que eu quero a seta. Olha aqui, ó. Ele subiu, né? Fez isso, subiu, fez isso, e aí subiu. O que é que eu posso pensar aqui? Entrar talvez aqui, nesse teste, tá? Se eu entro nesse teste, não está meu stop aqui embaixo, tá? O raciocínio é sempre o mesmo. Então, qual é o teste que eu posso pensar em entrar? Nesse daqui, tá certo? Se eu entro aqui, onde é que estará meu stop? Meu stop estará, meu stop técnico estará exatamente aqui, tá? Ó, vamos lá. Posso pensar mais uma vez, ó, em entrar por aqui, tá? E meu stop técnico vai ficar aqui, tá? Está dentro do meu gerenciamento, deixa eu ver. Tá ali, próximo do meu gerenciamento. Eu posso absorver isso daqui? Cada um tem que avaliar. Olha lá, ó. Meu ponto de entrada, stop aqui. Posso escalonar essa entrada? Sim, posso. Aqui, ó. Aqui, tá bom? E aí eu escalono essa entrada nessa posição, por quê? Porque se ele romper esse fundo aqui, aí nós perdemos o interesse de continuar comprados, tá? Nós perderemos o interesse de continuar comprado. Porém, se ele descer aqui um pouco mais para fazer esse teste, nós vamos continuar. Tá? Como a tendência está muito forte, então eu estou botando direto no price level. Tá? Ó, nós estamos comprados. A princípio está acontecendo aqui. Referência, gatilho, confirmação. Se ele terminar positivo, confirmação. Eu posso colocar encher a mão aqui, ó, neste ponto. Tá certo? Por que eu posso fazer isso? Opa. Ah, não é para pegar parcial. Por que eu posso fazer isso? Porque ele voltou no meu ponto de entrada, tá? E aqui, onde é que eu vou colocar meu primeiro alvo? Meu primeiro alvo, eu vou colocar exatamente neste candle aqui, que é a minha parcial. Então eu fiz a parcial, uma operação bacaninha aqui, ó. E assim eu vou mostrando a vocês que eu estou entrando com 3 contratos, tá? Eu entro com 3 contratos, fiz a parcial de 2, se vocês pegar esse vídeo aqui em câmera lenta, eu entrei com 3, fiz a parcial de 2, ele voltou no meu ponto de entrada, eu entrei com mais, aí fiquei com um contrato só, eu entrei com mais 3, fiquei com 4, fiz a parcial de mais 3, e assim eu estou caminhando com trade, tá?
E assim eu estou começando a fazer financeiro, na verdade, tá? Começando a fazer financeiro. Qual é a minha ideia aqui? Minha ideia aqui é deixar esse trade protegido aqui. Se ele estiver vindo, na verdade é aqui, ó, no fundo. Se ele romper esse fundo, é sinal de que a gente não precisa mais estar nesse trade mesmo, tá? Aí nós vamos procurar uma venda, tá ok? Ó, vamos ver o que vai acontecer, ó. Vamos procurar uma venda como um pullback, tá? Com um alvo curto. Uma venda aqui, qual seria o alvo? Talvez nem seja interessante fazer por conta disso, ó. O alvo de uma venda aí, se ele realmente confirmar, é aqui, tá? Então talvez é melhor nem fazer a venda, já que ele está numa tendência realmente forte de subida, provou isso desde a abertura, não fazer a venda aqui se confirmar, porque o alvo é curto, e sim esperar uma compra nesta região, tá ok? Esperar uma compra aqui, ó, nesta região, tá? Faz a venda, mas espera a compra caso ele rompa ali. Tá? É possível que rompa, tá? É possível que rompa. Eu não lembro, pessoal, apesar de ser o dia de hoje, eu não lembro é, detalhadamente de como foi o mercado, porque eu vou, ao longo do tempo, eu vou aplicando a técnica. Uma vez que eu vou aplicando a técnica, assim, não importa o mercado, tá? E eu, independente do mercado do dia, eu fico rodando outros mercados e fazendo outros replays de mercado durante o dia, tá? Então, para mim é indiferente se lembrar ou não lembrar. Para mim eu tenho que aplicar a técnica, ela tem que ser assertiva, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho, eu vou abrir aqui o financeiro que a gente fez até agora. Peraí, deixa eu ver aqui o financeiro feito até agora com essa técnica. Não, peraí, quero pegar o replay de mercado. Onde é que tá? Agora aqui eu me perdi. Ah, tá aqui, ó. Pronto, consegui. Ó, nós fizemos 3 operações, tá certo? Com um ganho aqui até agora de 200, 270, 290 reais, tá quase chegando a 300 reais, em 3 operações com 3 contratos, tá? E a gente pode ver operações aqui, por exemplo, essa daqui está com 6 contratos, por quê? Porque nós nos desfizemos de 2 e voltamos a encher a mão. Mas nunca ficamos mais, nesse caso aqui, do que 4 contratos na mesma operação, né? Um que já estava, fizemos a parcial e reabilitamos nossa mão. Aqui, ó, ele começa a subir. O que, que eu vou fazendo aqui com esta operação? Eu vou subindo o meu stop. Tá? Por que, que eu vou subindo o stop? Porque eu não vou devolver para o mercado. Tá ok? Se de repente ele vier aqui me violinar e voltar, eu vou achar um novo ponto de entrada e a gente faz a entrada novamente. Tá certo? Porque, ó, presta atenção aqui, o que está acontecendo? Ele está subindo, mas nada impede disso aqui fazer, ó, um movimento, por exemplo, tá? Apesar de saber que a tendência é de alta, e fazer isso aqui, ó, fazer isso aqui, começar a devolver, tá? Não impede de fazer isso. Então, nesse raciocínio, eu não vou devolver o ganho que eu já tive. Mas eu vou fazer o treino em qualquer lugar? Não, eu vou pegar alguns pontos relevantes, como por exemplo esse aqui agora. Vou ampliar aqui para vocês, que vocês vejam. Ó, esse ponto aqui agora, opa, esse ponto aqui agora, é interessante eu colocar aqui embaixo. Por quê? Porque eu sei que se ele voltar aqui e romper esse ponto, ele está me dando indício de que ele vai cair. Ah, andou 3, 4 candles, eu posso voltar aqui, ó, neste ponto. Qual é a minha expectativa aqui? É que ele volte para testar este ponto aqui. Se ele passar o teste desse ponto e chegar a atingir o fundo e romper, eu não quero estar na operação. Também não vou devolver o que eu já ganhei, tá? Tá? Sempre façam isso, reduzam o mercado para ver o contexto onde é que ele está indo, tá certo? Outra coisa importantíssima aqui para fazer é, se possível, né, eu tenho um programinha que chama Point to Fix, tá? Um programa comum, que é esse daqui, mas ele permite fazer essas leituras bem rápidas do mercado. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, ó, qual é a minha expectativa? É que ele venha exatamente nesse ponto aqui, ó, para testar. Testou, ou ele vai romper essa LTA, ou ele vai ou ele vai simplesmente testar e vai pegar aqui e voltar a subir e continuar essa trajetória, tá? Olha lá, a expectativa é essa daí, ó,
Tá ok? E aqui, eu vou devolver esse gain? Não, não vou devolver. Eu prefiro estopar e esperar um novo ponto de entrada, tá certo? Lembrando que pelo meu gerenciamento, vocês podem ver aí, ó, eu tenho um stop de aproximadamente 120 pontos, né? E eu formo, se ele atinge os dois alvos, né, depois da parcial, 156 de 120 reais, e eu faço 156 reais com dois contratos. Então, é uma relação positiva, a parcial me tira a possibilidade de um gain maior, sim, é verdade. Porém, ela me dá o conforto de não ficar passando calor nos trades, tá? Eu recomendo fortemente o uso de parciais aí com quem quiser, tá bom? Olha aqui, ó, o que está acontecendo. Vamos lá. Pode ser que a gente esteja entrando aqui no movimento já de um possível pullback. E se isso acontecer, o que a gente vai fazer? Nós vamos esperar o momento de compra. Tá? Nós vamos esperar o pullback acabar, né? A não ser que ele rompa muito forte e dê uma entrada muito fácil para a gente fazer. Mas caso contrário, ele vai esperar a finalização do pullback, tá certo? E procurar um movimento de compra. Cadê minhas ordens aqui? Ah, não, tá bom, tá aqui. É possível, uma chance muito grande de estopar aqui, tá, pessoal? Mas tudo bem, é estopar no gain, tá? Estopar no gain, stop gain, como a gente fala, tá? Esse fundo aqui não pode ser rompido. Bom, vamos lá. Agora vamos fazer a análise aqui, considerando que ele vai nos estopar. Este fundo aqui pode ser testado, mas não pode ser rompido. Por que não pode ser rompido? Porque ele começa a ter alvos mais para baixo. E aí realmente nós vamos mudar o nosso viés de vendas para compras, tá? Ele não pode ser rompido. Ao mesmo tempo, nós temos que... Cadê? Não preciso mais dessa, não preciso mais dessa, não preciso mais dessa. É, vamos ampliar aqui para a gente ver o contexto que a gente está, ampliando, né? Uma chance muito grande de pegar o nosso stop. Eu vou deixar estopar, tá, pessoal? Poderia proteger? Ah, já está no game? Poderia, mas eu não quero devolver nada. Eu prefiro achar um novo ponto de entrada do que devolver dinheiro, tá? Dinheiro que eu já puxei do mercado, eu não gosto de devolver, não. Eu acho que esse é o sentimento de todos, tá? Aqui, ó. Nós temos aqui nossa referência, tá? Que é esse candle maior. Nós temos um gatilho, que é esse candle aqui imediatamente, mas nós não temos aqui a confirmação de subida, tá? Então esse é o cenário. Ele precisa romper para baixo ou para cima. Se romper para baixo, a gente vai pegar, talvez aí pegar um pullback. Se romper para cima, a gente vai pegar aí tentar pegar uma subida. Tá num ponto muito crucial, ó. Ele está tentando romper esta LTA. Tentou romper a LTA e não conseguiu, tá? Olha que interessante, pessoal. Vamos lá. Eu vou dar uma pausa aqui. Tá, aí olha só, isso aqui não dá para lembrar de todos esses detalhes no mercado, tá? A gente tem que aplicar técnica, tá? Olha que interessante. Ele teve aqui o ponto de virou uma referência. Este maior aqui virou o gatilho. Esse candle que está formando aqui, quando eu soltar o replay, se ele terminar positivo, ele me indica um candle de confirmação de subida. Porém, qual é o porém aqui dessa situação, tá? Isso aqui a gente tem que se atentar sempre. Porém, como é que é a nossa LTB aqui? É assim. Temos a rompimento dessa LTB? Temos. Vamos ter a confirmação da LTB? Vamos. Porém, o nosso alvo, isso tem que ter muita atenção, nosso alvo é aqui, nesta região. Tá ok? É nessa região aqui. Então, a depender como ele vai romper aqui, a gente não vai ter alvo para fazer um novo investimento numa nova entrada. Ou encher a mão, como eu gosto de fazer, tá bom? Ó, também não confirmou, certo? Não confirmou. Então, meu stop está aqui, abaixo desse fundo, está no local certo. Se ele romper esse fundo, é porque realmente ele vai cair, tá? Se ele romper essa referência aqui, é porque ele vai cair. Ele pode voltar e confirmar aqui agora? Pode ser que ele volte e confirme, tá? E se ele confirmar, eu vou esperar subir alguns candles para poder pegar o retorno, tá?
Olha, nós já temos 44 minutos de live. Nossa senhora, como o tempo voa. Olha, até rompeu, voltou na região, tá certo? Mas ficou uma entrada arriscada, tá? Porque ele entra na região rompendo esta LTA. Essa LTA aqui, ó, que eu vou colocar em, sei lá, laranja, tá? Ele vem aqui rompendo esta LTA, tá? O que nos dá um risco aí de realmente ele estar fazendo um topo mais baixo para cair, tá? Para iniciar o seu pullback. E se isso for verdade, olha só como é interessante aqui, ó. Se isso for verdade, a gente tem de cima para baixo aqui, ó, o nosso nosso candle de referência. Logo abaixo aqui nós temos o gatilho e aqui este candle, deixa eu dar uma pausa aqui que a gente está num ponto bem interessante. Este candle aqui, ó, este candle aqui seria o nosso candle de, opa, seria o nosso candle, oh, ai meu Deus, de novo. Este candle aqui, ó, seria o nosso candle de confirmação. Qual seria a expectativa nesse caso aqui? É que está confirmada aqui a queda, tá? Está confirmado aqui, talvez o início do pullback. E como é que eu estou vendo que está confirmado? Pode até voltar a estopar, isso aí não importa, tá? Mas pela técnica está confirmado. Como é que eu sei que está confirmado, tá? Olha aqui que interessante, né? Eu vou fazer aqui. Ele veio, subiu, ó, subiu, sempre topos e fundos ascendentes. De repente ele forma um topo duplo aqui, que não rompe. Aí ele forma um fundo aqui, né, um pouco menor, forma um topo mais baixo e agora ele está partindo para um fundo mais baixo, tá certo? Então ele está realmente no movimento. É possível que ele faça aqui o teste e vá continuar. Até onde vai essa queda, não sei. Por isso que a gente, na contra-tendência, a gente vai ter que fazer uma parcial muito rápida, tá? Ou então ficar aqui na expectativa de rompimento dessa LTB, né? Assim que ele romper a LTB, né, for lá confirmar, a gente espera voltar para pegar esta compra aqui. Então, essa é a leitura do mercado agora, tá ok? Então, vou deixar rolar, vou deixar rolar para a gente ver o que vai acontecer. E sempre lembrando, tá dentro da técnica. É até ideal que ele me stop aqui, beleza. Ele me stop, ele me deixa livre. Eu vou dentro da técnica fazer a entrada, tá? A entrada de venda. Não tem um problema se tomar stop. Por quê? Olha que interessante aqui. Eu faço essa entrada, vou ampliar aqui um pouquinho o gráfico para que a gente possa ver. Eu faço essa entrada. Caso ele volte aqui e rompa esse topo, esse meu stop aqui pode ficar até um pouquinho mais próximo. Caso ele volte aqui e rompa esse primeiro topo e esse segundo topo, ele está me sinalizando que eu estou no caminho errado. Se eu estou no caminho errado, ó, se ele romper esse daqui e depois esse daqui e pegar o meu stop, eu estou no caminho errado. E se eu estou no caminho errado, o ideal é que eu saia mesmo da operação. Posso ficar segurando um trade no caminho errado para devolver todo o meu gain ou de repente ficar negativo, tá bom? Para fazer essa entrada, ele tem que voltar aqui, tá certo? Eu tenho que acompanhar muito de perto o rompimento desta LTB. Uma vez rompida essa LTB já me dá um risco muito grande na operação, tá? Porque o tempo todo aqui, pessoal, olha só, vamos deixar o trade rolar, mas vamos explicar. O tempo todo aqui ele vai formando, ó, forma ó, referência, gatilho, confirmação, entra, entendeu? Então aqui é uma operação contra a tendência, que é que eu tenho que fazer? Rapidamente minha parcial, proteger minha operação, pronto, estou protegido. Se ele cair aí agora, beleza. Se ele voltar e subir e estopar, também não vejo problema nenhum, tá? O importante é que agora eu estou no trade de risco protegido, tá certo? Agora eu começo a trabalhar outras expectativas. Qual a expectativa minha aqui de evolução desse trade? Ó, eu vou traçar esse canal. Minha expectativa, está com trailing stop? Acho que sim. Vi movimentação ali mas tudo bem, se tiver não tem problema. Tá? Eu vou trabalhar. Se tiver, eu vou tirar e vou botar sem trailing stop. Tá? Eu vou deixar aqui, ó. Aqui, e à medida que ele voltar aí, a gente ganha mais R$ 24. Não tem problema nenhum. Olha só, em termos de expectativa, né, nessa descida aqui, o que é que eu vou ter? Ó?
eu vou ter alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Ó o que eu já tenho aqui. Falando de ciclos de mercado, eu tenho aqui 1, 2, 3. Talvez ele faça isso, ó, e aí ele pegue um caminho de volta para a subida, tá? Falando de ciclos de mercado, é necessariamente isso que vai acontecer? Não, a gente vai ter que acompanhar o trade. Ó, já caiu bastante, os meus 25 já viraram 70, eu posso descer isso aqui para cá, tá? 65, proteger R$ 65, que se ele voltar a partir daqui, lembrando que a tendência é de alta, isso aqui é um pullback, tá? É um pullback claro, muito claro, tá? Nossa expectativa é que esse pullback não rompa esse fundo aqui, tá? Então nosso alvo vai ser nesse fundo. Se ele cair e alcançar o alvo, eu vou deixar pegar. Se ele romper o fundo, o que nós faremos aqui se ele romper esse fundo? Caso ele rompa esse fundo, nós vamos deixar, né, ele romper, vai voltar a fazer o teste, a gente faz a nova entrada aqui, porque a expectativa passa a ser de acompanhamento aqui, pelo menos até esse fundo aqui embaixo. E assim a gente vai acompanhando, tá bom? Vamos ver onde ele vai fazer, o que ele vai fazer. Aqui, pessoal, é assim, ó, a gente é, não pode ficar com viés, tá? O que é ficar com viés? Ah, eu acho que vai subir, então não vou achar nunca que vai romper o fundo, não vou analisar outra possibilidade. É aí que o pessoal acaba fazendo preço médio, acaba fazendo um monte de coisa e se dando mal, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu dar uma pausa aqui para mostrar um ponto interessante dentro da técnica, tá? E ó, mais uma vez, eu não me importo se ele for tomar o stop aqui. O importante aqui é mostrar a técnica para vocês, tá bom? É que a técnica é bastante assertiva, a gente acaba geralmente ficando positivo, mas não me importa isso, tá? Ó, eu tenho aqui um candle de referência, aqui, né, o candle de referência, quem é esse candle de referência? Vou marcar aqui para vocês, para ir pegando o jeito. O candle de referência é esse verde aqui. Eu tenho um candle gatilho que rompeu esse candle de referência, que é esse daqui, então eu vou movimentar isso aqui para o candle gatilho. E eu tenho já um candle, né, fechado já de confirmação, que é esse daqui. Tá? Qual é a minha expectativa aqui? É que isso aqui acabe subindo, tá certo? Vai subir até onde? Poxa, nesse primeiro momento eu enxergo uma subida para fazer esse teste aqui de fundo, tá? Caso essa subida se prolongue e rompa essa LTB, aí pode ser que ele siga um caminho. Mas é possível também que ele faça alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Ó, ele vai isso aqui, faz isso aqui, ó, desce para cá, tá? O que nos daria um pouco de calor se a gente entrar aqui, ou ele faça um movimento, tá certo? Desse tipo aqui, ó. Esse tipo aqui, ó. Ele faz aqui, ó, sobe e aí depois ele desce aqui, faz um topo duplo e aí sim ele começa a subir, tá bom? Neste momento eu vou acompanhar o que ele vai fazer nos próximos candles para a gente tomar a decisão aqui de compra, venda, o que for, ok? Vamos lá. Mas que ele deu confirmação aqui de compra, ele deu, tá? Pode ser uma falsa confirmação? Pode, mas que ele deu, ele deu. Até agora dentro do planejado, ele volta aqui, testa o candle aqui embaixo. Ó, certinho, deu a confirmação. Se a gente tivesse entrado por aqui, ó, já estaria perto da nossa parcial. Nossa parcial seria aqui nesse alvo, tá certo? Vou entrar agora? Não vou entrar agora porque eu tenho expectativa que vá nesse alvo aqui e de repente volte. Então não tem por que eu fazer essa entrada, tá? Ó, o alvo era curto, eu tinha que pegar lá embaixo mesmo. Não peguei, esperar a próxima, tá? Esperar a próxima ou esperar o rompimento dessa LTB, tá bom? Eu posso marcar aqui também uma LTA, ó, ficar acompanhando aqui o rompimento dessa LTA, que pode indicar uma queda, tá? Olha, foi certinho, pessoal, ó, certinho, certinho, tá? Fez aqui todo a zona de entrada que eu falei, desceu até aqui embaixo, subiu até aqui nesse alvo que é o teste desse fundo aqui rompido, certo? Tá tendo dificuldade para descer, para romper, tá? É provável até que em algum momento ele suba a partir daqui, rompa essa LTB, aí rompeu a LTB, desceu, subiu, confirmou, a gente espera aqui para poder fazer a nossa entrada de compra.
Olha lá, falso rompimento da LTB. Ainda não é um rompimento verdadeiro. O rompimento verdadeiro, se ele passar pelo menos, se ele ficar o candle fora aqui de forma positiva, tá? Agora sim a gente caminha para um rompimento verdadeiro, mas eu preciso que esse próximo candle termine positivo, tá certo? Eu preciso que esse próximo candle termine positivo. Não terminou, então não confirmou, tá certo? E aqui nós temos o cenário continua de queda, começa a ficar arriscado porque ele está esticado. Talvez seja ideal esperar romper este fundo marcado aqui, ó. E se ele romper esse fundo, aí sim nós teremos alvo bastante expressivo aqui de retorno desse trade, tá? Ó, formou aqui um doji, que já dá uma característica de compra. Ó, referência, mesma técnica, pessoal. Referência, gatilho, vamos ver, confirmação, entrada onde? Entrada aqui no gatilho, no ponto do gatilho. Vamos ver se ele vai pegar. Ó, ele desenhou essa subida, tá? A outra possibilidade é a entrada aqui, ó. Mas eu não vou fazer porque aqui, como a gente está fazendo uma operação para pessoas que estão aprendendo a entrada, talvez fique mais arriscada, tá? Mas isso aqui é uma possível entrada também, fazer uma parcial rapidinho, tá? Mas eu vou botar a entrada onde ela tem que ser. A entrada tem que ser aqui, ó, no gatilho, tá? Entrada no gatilho, meu stop precisa estar aqui embaixo? Não, meu stop pode estar aqui, ó. Meu stop é aqui, neste ponto. Onde é minha parcial? Minha parcial é no teste desse topo aqui, ó. Ponto. Não tem outro lugar para fazer a parcial, né? Aqui ou mesmo aqui, ó, tá? Neste topo aqui. Por que aqui? Porque ele tá fazendo esse movimento aqui, ó. Marcar com a caneta para não deixar de ver o mercado funcionar. Olha, ele tá fazendo isso aqui, ó. Né? Então, se ele pegar aqui um teste, vai ser, ele pode vir aqui testar, né? E cair, ou ele pode vir aqui testar e continuar a subida. Olha lá, pegou a minha parcial, eu estou no trade já comprado, significa que eu estou a favor da tendência, tá certo? A favor da tendência, protegido, tá certo? Então, se ele voltar aqui e cair, não vejo problema nenhum dele continuar ou ele cair. Aqui agora no dia a dia esse é o momento da pessoa protegeu, vai tomar, deixa aí o trade, vai tomar uma água e volta para ver se evoluiu ou não evoluiu, tá? Também se não evoluir, tudo bem. A perseguição do trader é essa, é procurar as oportunidades de entrada, proteger o seu capital, né? E sempre está ganhando, tá? Olha, temos quase uma hora de mercado aqui, né? É um mercado que eu estou entrando, vocês estão vendo, acompanhando aqui, basicamente pegando as oportunidades que eu tenho para aplicar a técnica e aplicando, tá certo? E com isso eu estou indo aqui para R$ 362 com 3 contratos, tá ok? 3 contratos, ou seja, não preciso ter muito contrato para fazer o resultado, tá? R$ 362 até as 13 horas da tarde, 13h40 da tarde, significa fazer durante o mês aí, se conseguir uma consistência, bota 20 trades, significa fazer R$ 7.000 por mês, tá? É um resultado excelente. É evidente que vai ter dias que vai fazer mais, provável que vai ter dias que vai fazer menos, mas usando essa técnica eu não vejo como fazer menos que isso se tiver dedicado ao trade, tá? Aqui, ó. Referência, gatilho, confirmação. Referência, gatilho, confirmação. Tá dentro do canal, tá dentro de um canal. Mas vale a pena, de repente, pegar uma entrada aqui? Não é nada demais, até porque isso aqui geralmente é o meio do canal, onde ele tem uma resistência, um suporte, uma resistência natural, tá certo? Está dentro da técnica e eu tenho o mais importante disso tudo, tá? E assim, não importa se eu tomar o stop, eu tenho um stop definido. O stop definido é neste fundo aqui, porque se ele romper esse fundo, ele realmente mudou de direção, tá certo? Olha lá, tá indo em direção à nossa entrada. Vamos ver se vai fazer. Tá? Ele pode pegar essa entrada e vir tocar esse canal aqui no fundo antes de subir, também pode, tá? Ó,
Referência, gatilho, já deu. Ó, nova referência. Aqui agora tem que acompanhar. Ó, nova referência, gatilho, referência, gatilho. Poderia fazer a parcial aqui? Poderia, tá? Por que que eu posso fazer a parcial aqui? Porque eu estou em meio de gráfico, tá? Então eu faço a parcial, mais uma vez protejo a operação. Se ele voltar e me tirar, não tem problema nenhum. Olha lá, como foi importante ter feito isso. Fez, me tirou, não tem problema nenhum, me tirou no gain. Tá? Sempre que tira no gain, não tem problema nenhum. Pessoal, 1 hora de mercado, tá certo? Eu acho que foi suficiente para explorar um pouquinho mais a técnica. Eu vou tentar rodar um outro replay ainda, pelo menos para ficar arquivado aqui, mas acho que valeu, tá? Esse aqui geralmente eu tenho rodado no dólar, o pessoal tem me questionado muito, pô, mas você está rodando no dólar, eu queria ver a mesma coisa no índice. A técnica é exatamente a mesma, tá certo? Eventualmente não tomei stop utilizando a técnica, mas poderia ter tomado. O mercado, eu sempre falo isso e vou repetir sempre, né? O mercado é soberano, se ele decidir mudar de lado, ele vai mudar de lado, independente da técnica, da metodologia, do setup, do que quer que você use, ele vai mudar de lado, tá certo? O que a gente tem que fazer é usar uma técnica assertiva, que é o caso dessa que eu estou apresentando a vocês, tá certo? E que nos permita, dentro de um gerenciamento, fazer um resultado. Ó, nós temos um resultado aqui de R$ 365, tá? Lembrando que o meu Profit está configurado para trazer um resultado líquido, onde eu tiro todas as despesas da bolsa. Provavelmente esse resultado aí bruto vai estar na casa dos R$ 400, R$ 420, mas considerando R$ 365, nos daria, pela conta que eu falei, considerando 20 dias no mês, pelo menos R$ 7.200, R$ 7.000 de uma renda extra, tá bom? Sem mais delongas, eu espero ter contribuído aí, mostrando a metodologia. Espero que vocês aproveitem. Tá? Um detalhe importante, não deixem de estudar o mercado, os movimentos do mercado. Isso aqui que eu estou falando parece muito simples, mas tem muitas horas de cadeira, muitas horas de estudo. E quanto mais você estuda, o mercado vai ficando mais natural. Até nos seus erros, quando você percebe que entra certo ou que entra errado, ele fica mais fácil de você perceber. Tá? E qual o melhor estudo que você tem para o mercado? É o replay de mercado, é pegar as teorias, acompanhar essas metodologias. Eu estou apresentando uma para vocês, mas vocês podem usar qualquer outra, ver a assertividade, tá? E principalmente estudar o seu perfil de mercado e o seu gerenciamento de risco. Sem gerenciamento de risco, não existe trader que vá adiante. Tá certo? Mais uma vez, obrigado. Grande abraço para vocês e até a próxima.